Fui descartado como lixo, até que descobriram o que deixei escondido nos arquivos da empresa. O café da manhã daquela quinta-feira tinha gosto de rotina. Enquanto mexia distraidamente meu cappuccino no café próximo a Bionorte, observava, através da vidraça, as pessoas entrando e saindo do imponente prédio espelhado que, há 10 anos, era minha segunda casa. O notebook aberto à minha frente exibia os últimos ajustes do algoritmo que havia se tornado minha obra-prima. Um sistema complexo que revolucionaria a produção de medicamentos genéricos. Sorri sozinha, pensando em como aquele projeto havia consumido meus últimos 3 anos. Noites em claro, fins de semana debruçada sobre códigos, dezenas de testes e simulações. O resultado? Uma redução de 60% nos custos de produção. Eu podia sentir o gosto da vitória enquanto terminava de documentar a última atualização do sistema. Mais café, dona Carolina? Perguntou seu José, o senhor que há anos servia as mesas do café. Não, obrigada. Preciso subir. Hoje é dia de apresentação. Atravessei a rua ajeitando o blazer azul marinho que havia escolhido especialmente para aquela manhã. O crachá da Bionorte pendia do pescoço como uma medalha de honra. Na recepção, Dona Márcia, a simpática senhora que me conhecia desde meu primeiro dia, acenou com seu sorriso característico. Preparada para brilhar, menina? Assenti, confiante. No elevador, enquanto subia para o 12º andar, revisava mentalmente cada slide da apresentação. O projeto era perfeito, os números eram impressionantes, e eu tinha certeza que o novo CEO, Eduardo Mesquita, ficaria impressionado. A sala de reuniões estava gelada, como sempre. Eduardo já estava lá, impecável em seu terno italiano, manipulando o celular com uma expressão fechada. Ao meu lado, Dr. Roberto, diretor científico e meu mentor desde que entrei na empresa, parecia tenso. Bom dia. Podemos começar? A voz de Eduardo cortou o silêncio como uma navalha. Conectei meu notebook ao projetor e iniciei a apresentação. Slide após slide, expus os resultados de anos de dedicação. O algoritmo que desenvolvi não era apenas eficiente, era revolucionário. Permitia prever com precisão impressionante os melhores momentos para a produção, otimizava o uso de matéria-prima e reduzia drasticamente o desperdício. E com isso, concluí, exibindo o último gráfico. Conseguimos uma redução de custos superior a 60% na linha de produção de genéricos. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que já havia experimentado. Eduardo fechou sua pasta lentamente, ajeitou a gravata e me encarou com olhos frios como o mármore. Interessante, Carolina. Mas decidimos seguir outro caminho. Meu coração falhou uma batida. Como assim outro caminho? A Bionorte está implementando um novo sistema. Internacional. Mas alinhado com nossa visão de futuro. Dr. Roberto tentou intervir, mas Eduardo o silenciou com um gesto. Seu projeto será arquivado. E... Ele fez uma pausa calculada. Hoje será seu último dia na empresa. O mundo pareceu desacelerar. As palavras seguintes chegaram aos meus ouvidos como se atravessassem água. Reestruturação. Nova. Direção. Visão corporativa. Mas uma frase em particular cortou como vidro. Você não se encaixa mais na visão da empresa. Senti o gosto amargo da bile subindo pela garganta. 10 anos. 10 anos de dedicação sendo descartados como se fossem nada. Dr. Roberto tentou argumentar novamente, mas foi inútil. A decisão estava tomada. Enquanto recolhia minhas coisas da sala, com as mãos tremendo, tomei uma decisão. Acessei o servidor interno e, em questão de minutos, criei um backup criptografado de todo o projeto. Não por vingança, por precaução. Algo me dizia que aquela história não terminaria ali. No elevador, pela última vez, olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta parecia uma estranha, pálida, atordoada, mas com um brilho diferente no olhar. O tipo de brilho que só nasce quando perdemos tudo. Dona Márcia me viu saindo e percebeu que algo estava errado. Tentou dizer algo, mas apenas balancei a cabeça.
incapaz de formar palavras. Ao cruzar as portas de vidro da Bionorte, arranquei o crachá do pescoço e o joguei na primeira lixeira que encontrei. Parei novamente no café do seu José. Dessa vez, pedi uma dose dupla de expresso. "Tudo bem, dona Carolina?" ele perguntou, notando meus olhos marejados. "Vai ficar, seu José", respondi, mais para mim mesma do que para ele, enquanto abria meu notebook mais uma vez. Na tela, um arquivo criptografado piscava silenciosamente. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas aquele arquivo seria muito mais que uma garantia. Seria o primeiro capítulo de uma história completamente diferente da que eu havia planejado. Os dias após minha demissão se transformaram em uma névoa densa de autocomiseração. Meu apartamento em Campinas, antes apenas um lugar para dormir entre intermináveis jornadas de trabalho, tornou-se minha prisão voluntária. As paredes, bege, testemunharam silenciosamente enquanto eu alternava entre maratonas de séries insignificantes e longas horas encarando o teto. O pior não era o silêncio do celular. Era o barulho dentro da minha cabeça. Cada momento de dúvida, cada decisão tomada nos últimos 10 anos, tudo era questionado em um loop infinito de "e se?". E se eu tivesse sido mais política? E se tivesse percebido os sinais? E se todo o meu esforço não passasse de uma grande piada? Numa manhã particularmente difícil, enquanto vasculhava ofertas de emprego sem realmente procurar por algo, recebi uma mensagem do Dr. Roberto. "Carolina, soube que a Bionorte está implementando o sistema internacional. É um desastre. Você merecia melhor. Me perdoe por não ter lutado mais." Aquela mensagem foi como um tapa. Não pela informação sobre o fracasso. Isso era previsível. Foi o "você merecia melhor" que me atingiu. Porque eu realmente merecia. E estava ali, me afogando em autocompaixão, enquanto Eduardo Mesquita provavelmente sorria em sua sala climatizada. Naquela mesma tarde fiz as malas. São Paulo me parecia um destino óbvio, a cidade onde os recomeços acontecem. Aluguei um apartamento pequeno em Pinheiros, próximo a um coworking que havia pesquisado. Era hora de sair do casulo, mesmo que cada passo doesse. O WeWork da Faria Lima era exatamente como eu imaginava. Jovens startupeiros empolgados com seus MacBooks, reuniões acontecendo em salas de vidro, o cheiro de café gourmet no ar. Me senti velha e deslocada, como uma relíquia corporativa em meio a uma exposição de arte moderna. Primeira vez em um coworking? Uma voz alegre me surpreendeu na copa. Me virei e dei de cara com uma jovem de tranças box braids coloridas e óculos de armação grossa. Ela sorria enquanto preparava seu chá. "Tão óbvio assim?" Respondi, tentando sorrir de volta. "Só para quem já se sentiu assim, sou Márcia." Carolina. Márcia era diferente de qualquer pessoa que eu havia conhecido na Bionorte. Engenheira de dados, 26 anos. Ela transbordava uma energia contagiante quando falava sobre tecnologia e inovação. Nos próximos dias, passamos a almoçar juntas. Era refrescante conversar com alguém que entendia verdadeiramente do que eu falava. Numa dessas tardes, após algumas taças de vinho em um bar próximo, contei tudo. O algoritmo, a demissão, o backup escondido. Os olhos de Márcia brilharam de uma maneira que me lembrou meu próprio reflexo anos atrás, quando ainda acreditava poder mudar o mundo. "Carol, você tem noção do que tem em mãos?" ela perguntou, inclinando-se sobre a mesa. "Não é só um algoritmo. É uma prova de conceito. E mais importante, é sua propriedade intelectual. Que ninguém quer, aparentemente. Errado." Márcia pegou seu celular e começou a digitar freneticamente. A Bionorte não quis, mas existem dezenas de empresas que matariam por uma tecnologia assim, principalmente agora. Ela virou a tela para mim. Era uma notícia sobre problemas na produção da Bionorte. O sistema internacional estava causando atrasos, desperdício de material, queda nas ações. "Como você sabia disso?" perguntei, sentindo um frio na barriga. "Trabalho com análise de dados, lembra?"
Venho acompanhando o mercado farmacêutico. E tem mais... Márcia me mostrou outras notícias. O conselho da Bionorte estava pressionando Eduardo. A empresa estava perdendo contratos. E mais surpreendente, uma startup de Belo Horizonte estava revolucionando o mercado com uma abordagem inovadora na produção de medicamentos. A Pharmatech, Márcia explicou, está fazendo exatamente o que você propôs. Só que, sem o seu algoritmo. Naquele momento, senti algo que não experimentava há semanas. Propósito. O backup no meu notebook não era apenas uma vingança mesquinha. Era uma oportunidade. Uma chance de provar meu valor não para Eduardo ou para a Bionorte, mas para mim mesma. O que você sugere? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Márcia sorriu. Aquele tipo de sorriso que precede grandes reviravoltas. Tenho alguns contatos na Pharmatech e acho que eles adorariam conhecer uma certa cientista de dados que revolucionou a produção de genéricos. Naquela noite, ao voltar, para casa recebi um e-mail. O remetente fez meu estômago revirar. Eduardo Mesquita. O assunto era direto. Urgente. Acesso ao projeto. Deletei sem ler. Pela primeira vez em semanas, dormi com um sorriso no rosto. No dia seguinte, preparei meu notebook e revisei o backup criptografado. Era hora de transformar cicatrizes em armas, e eu tinha acabado de encontrar a aliada perfeita para essa guerra. A sede da Pharmatech em Belo Horizonte era o oposto da Bionorte. No lugar de mármore frio e vidros espelhados, as paredes eram coloridas e cobertas de post-its. O ambiente respirava inovação de uma forma que jamais havia experimentado em Campinas. Bem-vinda à Pharmatech, Carolina, sorriu Diana Mendes, CEO e fundadora da startup. Uma mulher negra de 40 e poucos anos que emanava uma aura de determinação. Márcia nos falou muito sobre você. Sentada naquela sala de reunião, descontraída, com uma xícara de café orgânico nas mãos, percebi que estava prestes a mudar não apenas minha história, mas potencialmente todo o mercado farmacêutico brasileiro. Vou ser direta, continuei abrindo meu notebook. Tenho um algoritmo que pode revolucionar a produção de genéricos. Ele já está pronto, testado e funcionando. E mais importante, é minha propriedade intelectual. Os olhos de Diana brilharam quando comecei a apresentar os números. Não era a mesma apresentação que havia feito para Eduardo. Era melhor. Márcia havia me ajudado a aprimorar os slides, incluindo projeções de mercado e possíveis aplicações que nem eu havia considerado. Isso é impressionante, Diana murmurou após eu terminar. Mas tenho que perguntar. Por que a Bionorte deixou algo assim escapar? Contei tudo. A demissão, o descarte, a arrogância de Eduardo. Diana ouvia atentamente, seus dedos tamborilando na mesa. Sabe o que vejo aqui, Carolina? Ela disse finalmente. Vejo uma oportunidade de ouro. Não apenas para revolucionar o mercado, mas para provar um ponto. A proposta que se seguiu me deixou sem ar. Uma parceria estratégica. Eu seria contratada como diretora de inovação tecnológica, com participação nos lucros e total autonomia para implementar e expandir meu sistema. Mas tem uma condição, Diana acrescentou, um sorriso astuto nos lábios. Quero fazer isso com o máximo de barulho possível. Nas semanas seguintes, mergulhamos em um trabalho intenso. Meu algoritmo foi integrado aos sistemas da Pharmatech, e os resultados foram ainda melhores do que em meus testes originais. A redução de custos ultrapassou 65%, e a eficiência na produção atingiu níveis recordes. Enquanto isso, os e-mails de Eduardo se tornaram mais frequentes e desesperados. Carolina, precisamos conversar urgentemente. Por favor, reconsidere. Podemos negociar. O conselho está pressionando. Me retorne. Cada mensagem deletada era como um pequeno ato de libertação. O Eduardo Mesquita, que agora implorava por atenção, era o mesmo que havia me descartado sem pestanejar. A grande virada começou quando a Pharmatech anunciou seu novo sistema de produção. A notícia se espalhou como fogo no mercado farmacêutico. Startup revoluciona a produção de genéricos, diziam as manchetes. Meu nome começou a circular em blogs de tecnologia e inovação. O timing é perfeito, comentou Márcia,
que havia se tornado consultora do projeto. A Bionorte está um caos. O sistema internacional deles é um fiasco completo. Era verdade. As ações da Bionorte estavam em queda livre. O conselho estava em pânico e rumores sobre a possível saída de Eduardo circulavam nos corredores corporativos. Numa manhã particularmente agitada, recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Roberto. Carol. Sua voz tremia de emoção. Você conseguiu. Eduardo está sendo pressionado a renunciar. O conselho quer reverter tudo. Quer você de volta. Senti uma onda de satisfação percorrer meu corpo, mas não era vingança. Era validação. Obrigada por avisar, Dr. Roberto, mas acho que agora é tarde demais. Naquela tarde, a Pharmatech fechou sua primeira parceria internacional. Diana organizou uma coletiva de imprensa e fui convidada a falar sobre a tecnologia que estava revolucionando o mercado. Como você se sente vendo seu trabalho finalmente reconhecido? Perguntou uma jornalista. Olhei diretamente para a câmera, sabendo que aquela imagem chegaria até a sala que um dia foi de Eduardo. Me sinto exatamente onde deveria estar. Respondi, um sorriso sereno nos lábios. Às vezes precisamos ser descartados para encontrar nosso verdadeiro valor. O celular vibrou no meu bolso. Era mais um e-mail da Bionorte, mas dessa vez do presidente do conselho. O assunto? Proposta de diretoria executiva. Deletei sem ler, como todos os outros. Na volta para casa, Márcia me abraçou forte. Você é minha heroína, sabia? Ela disse, rindo. Mostrou para aqueles dinossauros corporativos como se faz. Mas a verdadeira vitória não estava nas manchetes ou nos e-mails desesperados. Estava no meu reflexo no espelho. Uma mulher diferente daquela que havia sido expulsa da Bionorte. Mais forte, mais segura, dona de sua própria história. E aquilo era apenas o começo. Diana havia me convidado para ser a principal palestrante no evento Mulheres na Inovação, que aconteceria em 2 semanas. Seria minha chance de não apenas consolidar minha vitória, mas de inspirar outras mulheres a transformarem rejeição em revolução. O backup criptografado ainda estava no meu notebook, agora como um lembrete. Não do que havia perdido, mas do que havia conquistado, porque às vezes nossos maiores triunfos nascem justamente dos momentos em que tentam nos convencer de nossa insignificância. O Centro de Convenções de Belo Horizonte estava lotado para o evento Mulheres na Inovação. Nos bastidores, ajustando o microfone de lapela e relendo minhas anotações pela 10ª vez, senti um frio na barriga que não experimentava desde minha última apresentação na Bionorte. Nervosa? Márcia apareceu ao meu lado, impecável em seu blazer roxo, sua cor favorita. Não é todo dia que temos 1000 pessoas esperando para nos ouvir. 1001, ela corrigiu, checando seu celular. Eduardo Mesquita acabou de chegar. Meu coração falhou uma batida. Claro que ele viria. O homem que havia me descartado como irrelevante agora estava ali para testemunhar minha ascensão. A ironia era quase poética. Diana surgiu nos bastidores, radiante em seu terno vermelho. Carol, você é a 3ª palestrante. E... Ela hesitou por um momento. Tem mais uma coisa. A Reuters quer fazer uma matéria especial sobre a revolução que estamos causando no mercado farmacêutico. Assenti, tentando controlar a respiração. Através da cortina, podia ver a plateia, se acomodando. Em algum lugar naquele mar de rostos estava o homem que havia inadvertidamente me dado o maior presente de todos, a oportunidade de me reinventar. A primeira palestrante era uma cientista da USP falando sobre biotecnologia. A segunda, uma CEO do Vale do Silício discutindo inteligência artificial. E então chegou minha vez. E agora, anunciou a apresentadora. Recebam Carolina Ferreira, diretora de inovação tecnológica da Pharmatech, a mente por trás da revolução na produção de medicamentos genéricos no Brasil. Os aplausos eram ensurdecedores. Enquanto caminhava até o centro do palco, localizei Eduardo na 3ª fileira. Ele estava mais magro, com olheiras visíveis mesmo à distância. Ao seu lado, reconheci 2 membros do conselho da Bionorte. Boa tarde, comecei, minha voz firme no microfone.
Há 6 meses eu estava sentada em uma sala fria, ouvindo o que não me encaixava mais na visão de uma empresa. Hoje estou aqui para falar sobre como aquele momento de rejeição se transformou na maior oportunidade da minha vida. As próximas palavras fluíram como um rio represado finalmente encontrando seu curso. Falei sobre o algoritmo, sobre inovação, sobre a importância de acreditar em si mesma. Mas principalmente falei sobre transformação. Quando somos descartados, continuei notando Eduardo se remexer desconfortavelmente em sua cadeira. Temos 2 escolhas. Podemos nos deixar definir por esse momento, ou podemos usá-lo como combustível para nossa reinvenção. Os slides mostravam os números impressionantes que a Pharmatech havia alcançado. Redução de custos, aumento de eficiência, expansão internacional. Cada dado era uma pequena vingança. Cada gráfico um tapa silencioso na arrogância que havia me subestimado. Durante a sessão de perguntas, uma jovem estudante de engenharia levantou a mão. Como você encontrou forças para recomeçar? Sorri, pensando em Márcia, em Diana, em todas as pessoas que haviam acreditado em mim quando eu mesma duvidava. Descobri que às vezes precisamos perder tudo para perceber que tudo não era o suficiente, que existem caminhos muito mais gratificantes do que permanecer onde não somos valorizados. Foi quando Eduardo se levantou. Por um momento pensei que ele fosse sair do auditório, mas instead, ele caminhou até o microfone destinado às perguntas da plateia. Senhorita Ferreira. Sua voz tremia levemente. A Bionorte gostaria de fazer uma proposta pública. Estamos dispostos a oferecer o cargo de diretora executiva de tecnologia, com participação acionária e total autonomia para implementar seu sistema. O auditório ficou em silêncio absoluto. Podia sentir centenas de olhares alternando entre mim e Eduardo, esperando minha resposta. No fundo da sala, vi Márcia e Diana trocarem olhares significativos. Tomei um gole d'água, permitindo que o momento se estendesse por alguns segundos a mais do que o necessário. Sabe, Sr. Mesquita? Respondi, um sorriso sereno nos lábios. Existe uma diferença fundamental entre valor e preço. Há 6 meses você definiu meu preço, 0. Hoje, está descobrindo meu valor. Mas a verdade é que esse valor sempre esteve lá. A única diferença é que agora ele está sendo reconhecido por pessoas que souberam enxergá-lo desde o primeiro momento. Os aplausos começaram lentamente e foram crescendo até se transformarem em uma ovação de pé. Eduardo, pálido, voltou para seu lugar. Os membros do conselho da Bionorte cochichavam furiosamente entre si. Ao final da palestra, enquanto recebia cumprimentos e cartões de visita, vi Eduardo se aproximando novamente. Mas antes que ele pudesse alcançar, Diana e Márcia formaram uma barreira protetora ao meu redor. Acho que já ouvimos tudo que precisávamos do Sr. Mesquita, Diana disse, sua voz doce mas cortante como uma lâmina. Naquela noite, durante o coquetel de encerramento, recebi dezenas de propostas de parceria e convites para outras palestras. Mas o momento mais significativo foi quando uma jovem estagiária da Bionorte me procurou discretamente. Seu discurso mudou minha vida. Ela sussurrou. Pedi demissão hoje. Vou seguir meus próprios sonhos. E foi ali, brindando com Márcia e Diana, que percebi. Minha história havia se transformado em algo maior que uma vingança pessoal. Havia se tornado um farol de esperança para outras mulheres que, como eu, precisavam apenas de uma chance para brilhar. O dia seguinte seria decisivo. A Pharmatech anunciaria sua expansão internacional e eu seria a porta-voz dessa nova fase. Mas naquele momento, permiti-me apenas saborear a vitória e a doce sensação de estar exatamente onde deveria estar. 1 ano se passou desde o evento Mulheres na Inovação. Sentada no meu escritório na nova sede da Pharmatech em São Paulo, um prédio sustentável com paredes de vidro e um jardim vertical impressionante, observo a cidade que me acolheu quando eu mais precisava. Na mesa, a revista Forbes Brasil exibe minha foto na capa. Carolina Ferreira, a revolução silenciosa do mercado farmacêutico. Márcia entra sem bater, como sempre, carregando seu tablet e um sorriso travesso. As ações da Bionorte caíram. Mais 15% depois que Eduardo renunciou, ela anuncia, se jogando na poltrona à minha frente.
o conselho finalmente percebeu que não tinha escolha. Não sinto satisfação com a notícia. Na verdade, sinto uma estranha paz. A vingança que um dia motivou minhas ações havia se transformado em algo muito maior, muito mais significativo. Como está o programa de mentoria? Pergunto, mudando de assunto. Os olhos de Márcia brilham. O programa Mulheres na Tecnologia, nossa iniciativa conjunta com a Pharmatech, já havia beneficiado mais de 200 profissionais em todo o Brasil. Muitas delas eram ex-funcionárias da Bionorte que, inspiradas pela minha história, tiveram coragem de buscar novos caminhos. Incrível! A última turma está desenvolvendo um algoritmo para otimizar a distribuição de medicamentos em áreas carentes. Diana já aprovou a implementação assim que estiver pronto. Diana, minha mentora, parceira e agora amiga próxima, havia se tornado uma força ainda mais poderosa no mercado. A Pharmatech não era mais apenas uma startup promissora. Éramos líderes em inovação farmacêutica na América Latina. Meu celular vibra. É uma mensagem do Dr. Roberto. Precisamos conversar. É sobre o futuro da Bionorte. Sorriu, lembrando da última vez que nos encontramos, há 3 meses, em um café, discreto em Campinas. Ele havia me contado sobre as mudanças na empresa após a saída de Eduardo. Uma nova política de valorização de talentos, maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, programas de mentoria para funcionárias. Sabe o que é irônico? Comentei com Márcia, mostrando a mensagem. Eles estão fazendo agora tudo o que eu sugeri há 1 ano. E você vai ajudá-los? Ela pergunta, curiosa. Levanto-me e caminho até a janela. Lá embaixo, vejo jovens profissionais entrando e saindo do prédio, carregando seus sonhos e ambições. Quantas Carolinas existem entre eles, apenas esperando uma oportunidade de brilhar? Vou, respondo finalmente. Não por vingança ou validação, mas porque às vezes precisamos voltar ao início para fechar um ciclo. Naquela tarde, tenho uma videochamada com nossa nova filial em Singapura. Meu algoritmo, agora expandido e aperfeiçoado por uma equipe brilhante de desenvolvedores, está revolucionando a produção de medicamentos em escala global. Mas mais importante que os números impressionantes de economia e eficiência são as vidas impactadas, medicamentos mais acessíveis, tratamentos mais disponíveis, esperança mais tangível. Depois do expediente, encontro Diana no rooftop do prédio. O pôr do sol de São Paulo pinta o céu de tons alaranjados enquanto compartilhamos uma garrafa de vinho. Você mudou tudo, Carol, ela diz, contemplativa. Não apenas o mercado, mas a forma como as pessoas veem poder e liderança. Nós mudamos, corrijo. Você, Márcia. Todas as mulheres que se recusaram a aceitar menos do que merecem. Pego meu notebook, aquele mesmo que carregava no dia da minha demissão. O backup criptografado ainda está lá. Agora como uma relíquia de um passado que parece distante demais para ser real. Sabe o que eu aprendi? Digo, fechando o notebook. Que às vezes nosso maior ato de poder não é vencer, é transformar. Transformar dor em propósito, rejeição em revolução, medo em força. Diana ergue sua taça. A transformação. Na manhã seguinte, tenho uma reunião marcada com o Conselho da Bionorte. Não como uma ex-funcionária buscando vingança, mas como CEO da Pharmatech, propondo uma parceria que pode revolucionar ainda mais o mercado farmacêutico brasileiro. O escritório que um dia me expulsou agora me receberá como igual. Antes de sair de casa, olho o meu reflexo no espelho. Vejo uma mulher diferente daquela que um dia arrancou seu crachá com mãos trementes. Mais forte, sim, mas também mais sábia. Uma mulher que entendeu que sucesso não é sobre derrotar os outros, mas sobre se superar. Márcia me espera no carro, pronta para mais um dia de batalhas e conquistas. Pronta para fechar o ciclo? Ela pergunta sorrindo. Pronta para começar um novo, respondo. Porque agora sei, cada fim é apenas um novo começo disfarçado. E minha história? Ela está longe de terminar. Na verdade, sinto que está apenas começando. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história?
Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.